Esta é a nossa rádio comunitária Campeche, que fica no bairro do Campeche, na cidade de Florianópolis. Olha, sinceramente, eu não consigo dizer assim, da onde surgiu a ideia. Eu tinha a ideia de colocar uma rádio comunitária. Eu tinha tido já algumas experiências bem anteriores, ainda no tempo de Porto Alegre, de colocar lá algumas rádios por conta própria, assim, né, experimentais mesmo. Né? Eu tinha esse contato, esse desejo, sou jornalista, sempre gostei muito do meio rádio, né? Sempre me encantei demais com as possibilidades dele, que até hoje eu acho bem subaproveitadas. E aí foi 96, fim de 96, outubro, chegando aqui, fui conhecendo as pessoas, comecei a trabalhar, e aí conversando com um colega do jornal onde eu trabalhava, o Dorvalino Rezende, o Dorva, nós nos unimos ali para redigir um documento endereçado ao presidente na época, presidente da AMOCAM, Associação de Moradores, o Biratã de Matos Saldanha, o Bira. Tem um documento em que a gente redigiu para ele falando da possibilidade de ter um canal de rádio comunitária. Isso foi em maio de 97 e tramitava no Congresso a Lei das Rádios Comunitárias, que veio a sair no comecinho de 98. Né? Lei essa muito ruim, péssima, que praticamente era uma lei para não existir rádio comunitária. Tem vários problemas que persistem até hoje, 20 anos passados. Né? E aí a conversa foi evoluindo lentamente ali naquele ano de 97 e nós começamos a promover reuniões e o Campeche também tinha várias outras questões na pauta, né, importante para a cidade. E nós começamos então em 98 a fazer reuniões, chamar a comunidade. Essas reuniões eram divulgadas sempre da melhor maneira possível, dentro do nosso alcance, que era colocar cartazes nos comércios, né? Era a forma que a gente achava de divulgar, alguma matéria que a gente conseguia que saísse nos jornais da cidade, de que a gente que nós estávamos nos organizando para fazer um projeto comunitário, né? Não é nenhum projeto empresarial, não é nenhum projeto político, religioso, nada, é um projeto comum. Na fundação da rádio mesmo, que foi 7 de novembro de 98, a fundação da Associação Rádio Comunitária Campeche, ali nós reunimos, se eu não me engano, eram 42 assinaturas na ata de presença, foi bastante representativo. E uma coisa também que sempre me chamou muito a atenção é que não havia muita disputa, havia sim sempre uma sintonia em torno dessa necessidade de ter a rádio. Né? Posteriormente nós vamos ter algumas dessintonias, mas também faz parte no processo democrático em que todo mundo tem que ser ouvido. Né? Nós tínhamos algumas vezes algumas ideias diferentes de como fazer a programação da rádio, se ela tinha que mais ou menos que ceder à indústria, né, da música, a indústria, se a gente deveria ter pelo menos algum espaço ali para que tocasse as músicas mais comuns que rodam nas outras rádios, para que a gente atraísse as pessoas para ouvir outras coisas. Né? Mas eu acho que eu estava errado na época, eu achava que tinha que ser dessa forma, mas não, hoje eu vejo que não, acho que o caminho é outro. Né? Nós fizemos alguns eventos também, relembrando ainda o ano não só de 98, porque 98 foi a fundação da associação. E nós manifestamos o nosso interesse junto ao Ministério das Comunicações, né? E eu soube meio que por um acaso que o escritório do Ministério das Comunicações aqui em Florianópolis, que na época existia,
estava aceitando os pedidos, então nós fomos lá, nos manifestamos e ficou por isso. A coisa não andava, né? Além da lei ser ruim, o processo não andava, né? Teve um prazo bem curto para que nós apresentássemos essa simples manifestação de interesse, né? E que foi por muito pouco que esse prazo não foi perdido, o que teria atrasado em mais alguns anos o processo de conseguir a licença para operar a rádio, né? Então, nesse meio tempo, ali por 99, 2000, nós fizemos alguns eventos para arrecadar fundos, para comprar o equipamento necessário. O principal deles era um transmissor, né? E sempre tivemos uma boa receptividade da comunidade. Sempre foi, claro, podia ter sido bem mais fácil, mas eu acho que só depois que a rádio entrou no ar, que começou assim o pessoal se aperceber de que existia algo concreto no ar, né? E a rádio começou na tua casa? Infelizmente teve que ser na minha casa, porque nós não tínhamos local, né? A associação não tinha local e eu tinha que ter, lá no início do processo, eu tinha que dar um endereço. Como não tinha endereço nenhum, eu botei o endereço da minha casa, que era na rua Catavento 251. E a rádio funcionou lá assim que saiu a licença, acabou saindo lá em 2005, né? Porque os processos começaram a andar no início do governo Lula, ali é que em 2003, né, que ele tomou posse, ali a coisa começou a andar, a ter alguma celeridade, embora ainda no Ministério das Comunicações fosse dificílimo conseguir informações, era tudo na base do papel. Era uma coisa complicada, mas ao mesmo tempo divertida. A gente tinha que ter um mapa aqui da área a ser abrangida, a gente tinha que traçar 1 quilômetro da antena. Eu me lembro até hoje de uma madrugada que o primeiro mapa que eu mandei, o Ministério considerou muito pequeno. Aí eu disse, não, então tá, eu vou fazer um mapa grande, né? Eu procurei, acho que o IPUF, não sei qual órgão da prefeitura, consegui um mapa bem grande. Sinalizei lá, eu tive que fazer uma enorme de uma colagem, eu me lembro daquela madrugada fazendo aquela colagem, né? E a gente sempre fazendo aquilo e não sabendo, vai dar certo esse negócio, vai dar certo, isso a gente nunca sabia ao certo, né? Um dia eu vi uma estrela cadente assim e eu pensei, nossa, eu quero a Rádio Campeche no ar. O processo começou a andar, a gente entregou os documentos, conseguiu a licença, beleza. Isso em março de 2005, né? Nessa altura a gente já estava com o transmissor comprado, antena também, né? E aí nós recebemos, acho que na última semana de março, e aí nós decidimos começar no dia 2 de abril, que era um sábado, né? Evitamos o 1º de abril, fomos para o dia 2 de abril, que era um sábado, e sempre como eu tinha na minha casa os cabos, tudo direitinho, quando eu queria fazer alguma transmissão ainda antes de ter a licença, não com o transmissor que a gente comprou legalmente, né? Mas antes assim, eu tinha lá tudo bem, sempre bem disponível. Mas naquele dia em especial, eu não sei o que houve, que eu estava tudo meio fora do lugar. E para piorar, na época, no ano seguinte eu fiquei sabendo que o meu computador tinha um tal de vírus do 1º de abril. Aí o computador sumiu, assim, sabe? A coisa foi meio que desesperadora, assim, porque eu estava marcado para as 2 da tarde, o início da transmissão, e estava com a tela do computador, eu não conseguia enxergar. Eu sei que foi uma manobra lá muito grande que a gente fez. E às 2h15 da tarde, no fim, conseguimos entrar com a rádio no ar, meio que aos trancos e barrancos, né? Naquele dia 2 de abril. Na minha casa, ela tinha uma caixa d'água um pouco mais alta, assim, ela tinha 2 pisos e mais a caixa d'água, então nós prendemos a antena junto dessa caixa d'água, em que eu ainda furei cano de água nessa operação, né? Mas levantamos lá a antena, estava bem firme, lá acho que uns 15 metros de altura, mais ou menos, né? E começamos a transmitir. Inicialmente, basicamente só música. Algumas ocasiões
Nós fizemos algumas entrevistas lá mesmo, ao vivo, ou alguma campanha ou alguma informação que fosse importante para dar para a comunidade, nós também divulgávamos, né? Mas assim, era uma coisa bem restrita, bem abaixo do que a gente acha que deve ser uma rádio comunitária, né? Mas foi assim, né, que começou lá na minha casa, e onde foram os primeiros 6 meses, eu acredito. Em novembro ela já estava no ar aqui, nessa nova sede, onde ela está desde... Então, em novembro ela voltou ao ar, ela teve um período ali, outubro de 2005, em que ela ficou fora do ar. E aí eu soube que em novembro de 2005 ela já estava no ar aqui nessa nova localização. E a rádio sempre se propôs, a nossa ideia, junto com as principais pessoas na época que ajudaram a fazer a rádio. Tem várias, assim, sabe, tem dezenas, mas eu tenho que destacar 2 pessoas, o Biratã de Mato Saldanha, o Bira, né, e o Aldo Voto. Foram, assim, os principais, assim, pilares para, na época, correr atrás, né? Mas tem várias outras, muitas pessoas trabalharam para que esse projeto se concretizasse. Olha, é um orgulho muito grande, assim, é uma das coisas mais importantes para mim, sabe, saber que foi uma sementinha plantada aqui, sabe. Eu fico muito feliz também que ela se mantém naquele espírito, né, de uma luta da comunidade contra poderosos, né, contra o establishment mesmo, né. Eu acho, assim, fantástico, eu fico muito feliz. Eu imaginava que tudo poderia acontecer, mas se bem que com a base que ela foi plantada, né, com esse espírito comunitário, esse espírito democrático, né, de colocar as coisas em discussão, eu tinha alguma confiança de que ela não ia degringolar, né, porque nós sabemos que 90%, 95%, ainda sendo generoso, das rádios comunitárias não tem nada de comunitária. Elas nem se apresentam como comunitárias, nem falam essa palavra. Elas são uma rádio como outra qualquer, ou que quer só vender anúncio, ou que quer só vender uma religião, né, ou algum grupo político. Então, aqui é um orgulho, sabe? Um orgulho muito grande que eu sinto. Uma das coisas mais importantes que eu fiz na vida foi ter me juntado com as pessoas daqui do Campeche para fazer essa rádio. Ela é muito importante, né? E tem condições de ser cada vez mais. O rádio, por exemplo, não tem nada entre a antena que está aqui transmitindo e o aparelho receptor. Não tem nenhuma conta para ser paga, né? A pessoa não precisa ter internet, né? Basta ter um aparelhinho receptor que ela está ouvindo, está recebendo a informação, né? Então, isso aí, o fato de ser gratuito, de livre acesso, né? Como talvez um dia a internet seja, não sei, né? Mas ele é muito importante, ele é fundamental para que as pessoas possam se comunicar, saber das coisas. O rádio é informação, basicamente. Música também, que é a cultura que é mais fácil de se difundir, né, pelas ondas do rádio, a música, né? E até nisso a Rádio Campeche é importante porque ela não se prende valoriza muito a música. Exato, a música local, ela sempre esteve presente na nossa história, né? Sempre, sempre. Tanto que a primeira música que tocou foi de um grupo de Florianópolis, né? Naquele momento lá, quando eu consegui finalmente ligar, estava tocando um grupo de Florianópolis. E assim vai, entendeu? Lembra o grupo? Pipodélica. Nem sei se existe ainda. E eu sei que a programação tem atrações, tem programas que fazem o debate, né, trazem informações. Eu acho um privilégio para o Campeche ter essa rádio.
É um privilégio. São pouquíssimos os lugares que tem uma rádio realmente engajada, sabe? Que não está aí para lucrar, não está aí para ganhar dinheiro, entendeu? Ela tem que ganhar o dinheiro à medida da necessidade dos seus custos que tem, né? Mas não é a mola mestra como 99,9% das rádios. Então, é isso. A Rádio Campeche é um orgulho. Esta é a nossa rádio comunitária Campeche, que fica no bairro do Campeche, na cidade de Florianópolis.